Fala, meus irmãos em Cristo! Hoje eu tenho uma mensagem de Jeová, tá, para você, da hora mais importante, né? Que eu fico esperando, né? Ansioso chegar o domingo, né? Que para mim é a melhor parte do domingo é a palavra de Jesus, né? É a série, né? Jesus, né? É a mensagem de Deus, é o estudo. E antes de nós iniciarmos, né, a palavra, que para mim o melhor momento é esse, eu não sei o teu. Vamos orar, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, que teu o poder, teu reino e tua glória, para todos sempre. Amém. Bom, e a mensagem que o Senhor nos deu hoje se encontra lá no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 1 e o versículo 9, tá? Que o Senhor vem falando assim, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro, na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Bom, vamos falar, né, sobre a escatologia, sobre um livro que é Apocalipse, né, um livro de revelação. Na realidade, o livro todo, né, é um livro de revelação. Mas o livro de Apocalipse é um livro de visão, né, igual a de Ezequiel, né, lá 37, foi uma visão que ele teve. E aqui foi com o apóstolo João, tá? É uma visão que Deus deu para ele, né, Jesus Cristo deu para ele. Deu uma mensagem para ele, para passar para a igreja. E essa mensagem aqui, né, que Jesus passou para ele passar para a igreja, é uma mensagem, né, em cartas para a igreja, que são 7 igrejas, né, que Jesus falou para João, né, o apóstolo João escrever para as igrejas. E na Bíblia, né, a gente são comparada a de Laodiceia, que é a última igreja, tá? Porque você vai falar, Wendel, mas quais são as igrejas da Ásia? Eu já falei que da Laodiceia, né, que são 7, ela é a 7ª, é a última. Mas vamos ver aqui as outras. A primeira é a igreja de Éfeso. A segunda já é a igreja de Esmerina. A terceira é a igreja de Pérgamo. A quinta é a igreja de Sardes. E a sétima, né, a sexta, né, que é de Filadélfia. E a sétima que eu já falei, de Laodiceia, que é comparada a nós hoje. Aos tempos de hoje, né, a igreja de hoje, qual nós representamos. Só que o João, né, lá na ilha de Pátimo, muitos dizem que ele, né, devia estar com 80 anos, já velho, idoso. Ele teve uma visão, a palavra de Deus, ela veio falando que João, ele viu Jesus, ele foi ao terceiro céu, viu Jesus, um corpo glorificado, que foi depois da ressurreição de Jesus. E Jesus, quando ressuscitou, o corpo dele já estava glorificado. É igual vai ser o nosso, né, um corpo glorificado, lá na glória de Deus, né, em nome de Jesus, aleluia. Assim era Jesus. Tanto que tem um hino que fala, não era um sonho, era realidade, né, porque fala que era um sonho, porque João, o apóstolo João, ele fala, não sabe se foi em corpo ou em espírito, igual o apóstolo Paulo, mas foi ao terceiro céu. Então, muita gente diz igual a visão de Ezequiel lá do Vale de Ossos Secos, que ali fala que foi uma visão, que teve encontro com Deus. Mas aqui
nós poderemos falar que ele não teve a visão, foi realidade. Ele chegou aí, igual o apóstolo Paulo. Os dois únicos que foi ao terceiro céu, né, e voltou. Mas não pôde falar, porque Jesus, ele não deixou falar nada como é que é lá. Entendeu? O apóstolo Paulo não falou. Mas no livro de Apocalipse, João tentou assim falar um pouquinho o que ele achava de Jesus, que ele viu, que os olhos, né, saem chama de fogo, né, seus cabelos são brancos como a neve, entendeu? E outras coisas, falando dos seus pés, né, seus pés reluzentes, entendeu? Suas mãos poderosas, né? Ele foi falando um pouquinho que ele achava, que ele viu Jesus lá falando. Né? Falou que as ruas são de ouro. Né? A palavra de Deus, ela vem falando, o apóstolo João falando. Mas certeza mesmo ninguém sabe, porque Deus, ele não fica velho, Jesus não fica velho, então como é que vai ter cabelo branco? Talvez as nuvens, né, devem estar assim, parecendo, encobrindo a cabeleira dele e parecendo que ele é branco. Entendeu? Cabelo branco, mas Jesus ele não envelhece. Então, João tentou introduzir mais ou menos, né, a sua voz de trovão, a voz de, né, de Jesus, a voz de trovão, a voz forte, grossa, alta. Mas certeza mesmo, nós só vamos ter quando chegar o dia, o arrebatamento. Igual muitos aqui na Bíblia foi arrebatado, a igreja vai ser arrebatada em nome de Jesus, né? Porque esse livro de Apocalipse, ele vem falando do fim dos tempos, né? Vem falando sobre a volta de Jesus, né? A vinda de Jesus, Jesus buscando a igreja, sobre o arrebatamento da igreja, a salvação da igreja. Tanto que Apocalipse é o que encerra tudo, né? É o fechamento de todos os livros aqui da Bíblia. É onde a gente vai chegar no final, em nome de Jesus. Aonde Satanás, que já... Ele, quando apareceu, ele já sabia que era um perdedor, mas aonde ele ia ser preso, ia perder. Ele já perdeu a guerra. De Jesus, quando foi lá na cruz, já venceu a morte ali. O diabo já perdeu ali, pensou que Jesus tinha morrido, mas Jesus não morreu. Ele vive, né? Ele vive, é um Deus vivo, não um Deus morto, igual esse Deus aí que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, entendeu? Que tem olhos, mas não vê. Um Deus de parede, não. Nosso Deus, ele vive. É um Deus vitorioso. É um Deus que vive e reina para todos sempre, né? Entendeu? Aqui no versículo 8 vem falando que ele é o Alfa, né? Jesus Cristo. É o Alfa e o Ômega, que significa o princípio e o fim. Né? Diz o Senhor, ele falando que eu sou, né? Eu sou aquele que era, que é, divino, é o Todo-Poderoso. Não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Deus Jeová. E aqui, né, João estava na ilha de Pátmos, já idoso, né, com uma certa idade. Jesus deu uma visão para ele lá sendo preso. Por isso ele fala, eu com o vosso companheiro na aflição, que ele estava sofrendo, ele preso naquele lugar. Mas ele estava o quê? Ele é do reino, faz parte do reino, igual nós somos, fazemos parte do reino. Teve paciência ali. Paciência em quê? Paciência em Jesus. Paciência de Deus. E só Jesus Cristo dá calma, calmaria, paciência. Muitos ali no lugar dele poderiam estar desesperado, nervoso. Mas não, teve tranquilo. Muito parecido igual o apóstolo Paulo lá em Malta, né? Naquela ilha de Malta. Ele estava tranquilo, sem pressa. É o que nós temos que ser. A pressa é inimiga da perfeição. Se a gente correr não adianta. Tem que ter calma. Entendeu? Esperar em Deus, esperar em Cristo. E ele estava na ilha, né? Na chamada Pátmos, a ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. Porque Deus que colocou ele ali. Talvez Deus nos coloque em lugares que nós não queríamos estar. Mas Deus, ele é assim. Para ali poder ele usar ali, fazer uma diferença ali. Naquele lugar. Entendeu? Foi igual o Jonas. Né? Jesus falou para ele ir para um lugar, né? Deus, no Velho Testamento, né?
Claro que é a Trindade, né? Jesus estava ali também, mas ali é Deus. Né? Deus falou com Jonas para ir em tal lugar, ele não foi. Mas ele tentou ir para outro lugar, depois no final Deus levou ele para ir para o lugar que ele tinha que ir. Mas antes de chegar lá, ele ganhou várias pessoas ali. Muitas pessoas viram que era o homem de Deus. É a mesma coisa do apóstolo Paulo naquela ilha de Malta. Muito aí. Depois que a cobra picou ele, aquele dali é um homem de Deus mesmo. Muitos aceitaram ali por causa dele, não. Por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Nele, o que está nele. Entendeu? Transformou, porque concede o homem do pecado, da justiça e do juízo é só Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Não há outro. A gente só consegue ganhar alguém para Deus se o Espírito Santo tocar nela, né? Ela se arrepender de todo o coração, né? Deus perdoar, salvar aquela alma, ter amor, ter misericórdia. Entendeu? Mas se não for, a pessoa não consegue, né? Entendeu? Se aceitar, né? Jesus, né? Ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós somos hoje. E ali Deus usou ele, né? O apóstolo João, para poder ali escrever, né, a mensagem, igual o apóstolo Paulo escrevia a carta para as igrejas, também abriu igreja, muitas igrejas, falando do quê? Do amor de Cristo, falando de Jesus Cristo, entendeu? Falando do que ia acontecer nos tempos de hoje, no dia de hoje, e muitas coisas nós estamos vivendo hoje, entendeu? Ele escreveu uma mensagem para cada igreja da Ásia. E aqui no versículo 4, né, o Deus, né, Jesus falou aqui para o João, as 7 igrejas estão na Ásia, falando para escrever que estava lá na Ásia. A graça e a paz seja convosco, da parte que é aquele que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Entendeu? Aí aqui ele vem falando no capítulo, no versículo 4, ele vem falando sobre a dedicação, né, das igrejas, para falar para ela, falando um pouquinho de Jesus, falando do que ia acontecer, o que Jesus é, o que Jesus faz. E no versículo 1, do capítulo desse mesmo 1, fala que o título, né, é assunto sobre o livro. Né, assunto do livro. O livro fala o que? A revelação de Jesus Cristo, ao qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelos anjos. Enviou notificar a João, a seu servo. Aqui está falando que Jesus, né, botou um servo João para falar com o apóstolo, para falar para os servos, né, que somos nós, as coisas que iam acontecer, né, o que vai acontecer. Entendeu? Falando sobre o que? A bem-aventura daquele que lê e os que veem as palavras desta profecia, que guarda as coisas que está escrita por tempo está próximo. Versículo 3 aqui vem falando que feliz é aquele que lê, que somos nós. Os que ouvem, que somos nós, ouve o que? Desta profecia, que é o livro de profecia, livro de revelação, né? No que ia acontecer no fim dos tempos, né? Que estão escritos, porque o tempo está próximo. Jesus está próximo, muitas coisas estão acontecendo, mas a palavra do Senhor fala que ainda não é o fim. Vai vir muitas coisas piores, nós temos que estar preparados. Jesus falou aqui com João, com o apóstolo João. Entendeu? Aqui, ó, no versículo 10, como eu falei, ó, o João falou, eu fui arrebatado em espírito, entendeu? No dia do Senhor, que ouviu desta de mim uma grande voz, como a de trombeta. Ele foi arrebatado. Entendeu? Ou seja, ele foi ao terceiro céu, igual o apóstolo Paulo. Aqui tá falando que foi espírito. O apóstolo Paulo não, ele falou que não sabe se foi espírito ou em carne, mas ele foi ao terceiro céu. Aí ouviu uma grande voz com força de trombeta. Aí que dizia para ele escrever, né, o livro para as 7 igrejas da Ásia. Entendeu? Falou a igreja. Efésios,
Esmina, que eu já tinha falado, no nome das igrejas, que me falando no versículo 11. Pérgamo e Tiatria, a Sede, Filadélfia e Laodiceia. Entendeu? Para falar sobre o que ia acontecer, né, nos tempos de hoje, nos dias de hoje. E serve para nós, que nós somos igreja, né? Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Laodiceia, né? A última igreja. As coisas estão se cumprindo. Então nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos Jesus levou, Deus levou, aqui na Bíblia, como Enoque, que a Bíblia fala que andou com Deus poucas, eu acho que umas 2 vezes aqui fala o nome de Enoque, que é da família de Noé, falando um homem tão certo, tão temente, né, que andava com Deus, que Deus tomou para si, e nunca mais ninguém viu ele, ouviu falar dele. E eu espero que assim vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. É uma pessoa que ande com Deus, ande lado a lado com Deus, viva diariamente com Deus, falando de Deus, vivendo para Deus, fazendo as coisas de Deus, para Deus levar para si, quando for arrebatamento. Foi arrebatado. Outro que foi arrebatado foi Moisés, na carruagem de fogo. Um homem de Deus, Deus levou para ele. Foi uma carruagem de fogo, levou ele. Tanto que dizem que nas 2 testemunhas, né? Um vai ser Moisés e o outro Elias, outro que foi arrebatado, o outro diz que até Enoque. Mas eu creio, porque os 3 que foi arrebatado no Velho Testamento, que Deus tomou para si. O apóstolo Paulo, João, foi no Novo Testamento. Foi para ter uma visão de Deus, ver Deus como é que ele era. Jesus. Agora Enoque não. Moisés, Elias não. Elias foi para um rodemoinho, né? Levou ele, rodemoinho. Deus tomou para si, homens de Deus. Que assim seja a gente também. No grande dia, Deus toma a gente, leva a gente para Ele. Que a gente vá ao terceiro céu, igual o apóstolo Paulo João foi, e vive eternamente com Ele. Em nome de Jesus, tá? Essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, tá? Falando sobre João, quando escreveu a mensagem para as igrejas, né? Onde que ele estava, que é na ilha de Pátmos, e a visão que ele teve de Jesus. Jesus, né? Glorificado, o corpo glorificado, santificado, vai ser o nosso, quando chegar o grande dia. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, desse estudo, desse vídeo, né? E até a próxima, assim o Senhor permitir, com mais um estudo, né, do Wendel, Palavras Certas, Lacerda.